O que Deus quer dos seus servos? Fidelidade? Perfeição? Santidade? Nós vamos estudar um pouquinho acerca disso na carta aos Coríntios. Meu nome é Tiago, este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, amados irmãos! Como é bom nós estarmos aqui juntos para dar seguimento ao nosso estudo da carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós vamos para o capítulo 4, vamos ler o versículo de 1 a 5, onde Paulo ele começa a abordar questões concernentes aos obreiros, aos chamados, aqueles que são então usados pelo Senhor e as características que estes homens devem ter. Nesse sentido, eu quero já te convidar a acessar aqui no card em cima. Se porventura você não viu os outros estudos, já pode ir correndo lá e começar a assistir os outros estudos das cartas de Paulo aos Coríntios. Porventura você quer aprofundar em outros textos, nós também temos uma infinidade de outros assuntos sendo abordados, tanto cartas de Paulo, Pedro, Judas e outras cartas, como também outros assuntos, como personagens ao redor da cruz, que você vai encontrar também no card aqui em cima. Mas sem mais atrasos e delongas, eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia, o teu caderno e a tua caneta e vamos juntos nos aprofundar nesta palavra tremenda, que é a palavra de Deus para a nossa vida. Então abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Vamos orar, queridos? Paizinho querido, nós te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E o Senhor tem nos dado a graça, Senhor, de viver segundo a tua vontade e o teu querer. E nós te pedimos, ó Espírito Santo, te vem iluminando as nossas vidas, os nossos corações, para que possamos compreender o teu querer e a tua vontade. Fala conosco. Ministra as nossas vidas, esclarece o nosso entendimento. É assim que nós oramos neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, embora Paulo tivesse sido muito bem sucedido em cumprir a missão dada por Deus ali na igreja de Corinto, ele também estava sendo julgado e mal compreendido. Julgamento injusto e compreendido de uma maneira distorcida por parte de alguns irmãos ali da igreja de Corinto, porque eles enxergavam o ministério, a caminhada dos servos do Senhor de uma maneira distorcida, totalmente influenciada pelo sectarismo que já estava no coração deles. E esse sentimento impedia que eles enxergassem com maior clareza a função de um servo de Deus, bem como o seu chamado, e as características que deveriam conter na vida de um homem e uma mulher chamados pelo Senhor para uma grande obra, como era esta obra ali que Paulo exercia. Nestes versículos, Paulo então aponta a maneira divina, a perspectiva do Senhor, para nós olharmos para os servos e servas dele. E Paulo deixa muito claro que não são a popularidade, a personalidade, o grau acadêmico e o desempenho que qualificam um servo e uma serva do Senhor. Para nos ajudar a compreender um pouco melhor o propósito de Deus para os seus servos, o apóstolo nos ensina acerca da identidade
que eles devem ter, a exigência que lhes é feita e a avaliação da parte de Deus a que eles são submetidos. Essa identidade falada por Paulo, em primeiro lugar, faz referência justamente a ele, a Apolo, a Pedro. E eu quero te convidar a dar um pulinho no versículo de número 9 do capítulo 4, aqui de 1 Coríntios, para nós entendermos um pouquinho melhor. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos. Então aqui o nos, esse pronome, faz referência a eles. Como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Então note que este pronome faz referência tanto a Paulo, Apolo e Pedro, como também a nós, né? Os últimos que chegamos, que estamos trabalhando na obra do Senhor. Aqui no versículo de número 1, Paulo ele inicia fazendo essa referência a eles como ministros do Senhor. Olha o que diz o texto. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Tanto neste texto, no versículo 1, como no versículo 9, que nós já lemos, esta é a referência que Paulo utiliza. Tanto ele quanto os outros irmãos que foram ministros ali naquela igreja, a identidade deles tem a ver com o Senhor. A palavra ministro no grego hiperetes significa literalmente subordinado. Alguém subordinado ao seu Senhor. E é interessante porque ela era utilizada, essa expressão, para identificar os remadores inferiores, né, dentro de um navio. Ou seja, aqueles que estão abaixo, subordinados à ordem de alguém. E é uma expressão que é diferente de diácono, né, que significa servo, que é uma outra expressão utilizada também. Justamente porque a intenção de Paulo era mostrar que tanto ele, Apolo, Pedro e quaisquer outros ministros do Senhor estão subordinados a Deus, a Cristo Jesus. Ou seja, não são importantes tanto quanto Cristo é importante. Um não é especial ou mais importante do que o outro. Ambos são ministros, são o quê? Subordinados ao Senhor Cristo Jesus. Note que a segunda expressão que Paulo utiliza para denotar a identidade deles tem a ver não apenas com ministros, mas também como despenseiros dos mistérios de Deus. E a tradução de oikonomos, que é dispenseiro, né, faz referência a um mordomo. Novamente, alguém que está servindo o seu Senhor. Antigamente, o mordomo era um escravo de confiança que supervisionava a casa, as vinhas, todo o território pertencente ao seu senhor. Isso é muito interessante porque Paulo aqui ele se compara justamente a isso. Não somente ele, como nós dissemos outrora, mas os outros também ministros, né, como servos, aqueles que são submissos, como remadores ao seu senhor, mas também como mordomos, como escravos de confiança, que estão ali supervisionando a obra do seu senhor. É interessante que ele diz que eles então são dispenseiros dos mistérios de Deus. O que será que significa? Ao que Paulo está fazendo referência quando ele diz dispenseiros dos mistérios de Deus? Como nós já vimos quando estudamos o capítulo de número 2, o versículo de número 7, você pode acessar aqui acima, o termo mistério, aqui se refere ao plano salvífico do Senhor, que outrora estava oculto, mas através de Cristo Jesus ele foi então revelado. Então note que Paulo ele coloca os servos do Senhor como ministros, subordinados a Cristo, ou seja, eles não estão preocupados com a glória humana, com a honra humana, mas estão subordinados à ordem de Cristo. Coloca-os também como despenseiros, mordomos, aqueles que estão ali supervisionando a obra de salvação do Senhor, supervisionando os mistérios de Deus. Não no sentido de verificar se Deus está salvando direito,
mas sendo aqueles que estão cuidando para que mais e mais pessoas sejam alcançadas ou conheçam esta boa nova, estes mistérios que outrora estavam ocultos e agora estão sendo, dia após dia, conhecidos pelas pessoas, conhecidos por aqueles que então recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Nesse sentido, então, para Paulo, ser ministro implica então na subordinação a Cristo, enquanto que dispenseiro implica em prover alimento sólido, sustento espiritual àqueles que são chamados casa de Deus. No segundo momento, vemos que Paulo ele fala acerca daquilo que Deus requer dos obreiros. Qual é o desejo de Deus? O que deve conter em um obreiro na presença do Senhor? Vamos para o versículo 2? Diz assim a palavra do Senhor. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Um mordomo antigo, ele não passava constantemente por análises, ou não havia uma desconfiança do Senhor para com o seu mordomo. Por isso, a característica primordial era a fidelidade. Note que Paulo diz que o que requer-se de um servo do Senhor é que ele seja fiel, que ele se ache em fidelidade ao Senhor. Pode ser que o fato de Paulo escrever este texto dissesse aos coríntios que eles deveriam avaliar, tanto ele quanto os outros obreiros, pelo crivo da fidelidade ao Senhor. E eles chegariam então à conclusão que não deveriam ter predileção por nenhum deles, sendo que todos eles foram fiéis ao Senhor no período que estiveram à frente daquela amada igreja. Nesse sentido, queridos, fica também a pergunta para as nossas vidas. Quais são os critérios que nós temos usado para avaliar os servos e servas do Senhor? Note que avaliar aqui não é no sentido de sermos melhores ou piores, como se estivéssemos fazendo uma prova, mas é justamente no sentido de analisarmos os obreiros, homens e mulheres do Senhor, pastores, e analisarmos não pelas características de cada um, não pelo jeito que falam, não pelas qualidades, não pelo desempenho, mas analisarmos tendo em vista a fidelidade deles ao Senhor. É justamente isso que Paulo está querendo dizer. Certamente, como nós vimos nas lições anteriores, eles tinham características ministeriais diferentes. Apolo tinha um jeito, Paulo tinha outro, Pedro tinha outro. Certamente haviam virtudes que alguns possuíam, outros possuíam diferentes. Mas o que Paulo está dizendo é que tudo isso é vão diante da principal característica que deve haver no coração de um servo e de uma serva do Senhor, que é a fidelidade a Deus. É significativo, queridos, notar que Paulo, quando envia Timóteo a Corinto, ele declara o seguinte, Timóteo, enviado a Corinto, fiel no Senhor. Isso está lá no capítulo 4, versículo de número 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Na sua carta também aos Colossenses, ele menciona Epáfras e Tíquico, e da mesma forma ele coloca que eles são fiéis no Senhor. A fidelidade, então, é um requisito primordial, tanto ao ministro quanto ao mordomo. E é uma incoerência nós então termos ministros infiéis ou mordomos em quem nós não podemos confiar. Portanto, quando o Senhor voltar, ele cobrará tanto dos seus ministros quanto dos seus mordomos a fidelidade. Eles estarão sendo avaliados pelo crivo de nada mais, nada menos que o próprio Senhor, o dono da casa, o dono da obra, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Portanto, a caminhada dos ministros, dos mordomos, daqueles que são servos e servas do Senhor, é uma caminhada de muita seriedade. E se porventura eles têm levado na brincadeira, vão prestar contas ao nosso Senhor. E diante dele, queridos, não há espaço para desculpas,
para achismos, serão somente eles e o Senhor. Eis aí um grande desafio para as nossas vidas, de continuarmos sendo fiéis ao Senhor das nossas vidas. Vimos então que Paulo identifica os obreiros como ministros e despenseiros, então são ministros mordomos do Senhor. Também vimos que a característica primordial que deve haver na vida deles tem a ver com a fidelidade ao Senhor. E agora, em terceiro e último lugar, eu quero te convidar a olhar o versículo número 3 para nós descobrirmos o que mais Paulo está ministrando a esta amada igreja. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. O terceiro momento que Paulo elenca aqui é a avaliação vinda da parte do Senhor. Os coríntios, em decorrência então dos partidarismos, já haviam feito julgamentos, haviam colocado então em escalas de predileção os obreiros. E Paulo então ele apresenta aqui as três formas de um homem, um obreiro ser julgado. Um homem ele pode ser avaliado pelos outros, ele pode ser avaliado, julgado por si mesmo e pode então ser julgado e avaliado pelo Senhor. Quando ele está falando acerca do julgamento humano, Paulo está dizendo que a fidelidade a Deus ela é muito difícil de ser avaliada com coerência pelo ser humano. Por isso ele diz que como dispenseiro do Senhor, ele não se preocupa com o julgamento do ser humano ou dos tribunais humanos. Ele está querendo dizer que o homem é incapaz de fazer uma avaliação ou um julgamento correto da verdadeira fidelidade a Deus. No segundo momento, quando ele fala da sua própria avaliação e julgamento, Paulo chega à conclusão de que ele não poderia exercer de forma madura, no sentido de que ele sempre seria tendencioso. Afinal de contas, ele estaria olhando as suas próprias ações, tendo uma certa predileção, para a sua própria vida. Mesmo assim, ele declara que no que diz respeito à sua missão, a sua consciência em nada o acusava. Mas mesmo assim, Paulo não se dá por satisfeito, ou ele não confia apenas no seu próprio julgamento. Ele sabia que a verdadeira avaliação só poderia ser feita pelo Senhor. E este é o terceiro momento que ele apresenta aqui. A avaliação feita pelos outros, por si mesmo, e a avaliação feita pelo dono da seara, pelo dono da obra. No versículo 5, ele diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá de Deus o louvor. Ele deixa bem claro que o Senhor, no tempo oportuno, trará à luz aquilo que está oculto. Isso é muito interessante. A outra expressão fala acerca dos desígnios do coração. Ou seja, o Senhor ele vai trazer à luz todas as coisas. É Ele que vai julgar todas as coisas. Isso não nos coloca simplesmente na posição de aceitarmos todas as coisas. Talvez você possa pensar, pastor, se é o Senhor que vai julgar, então eu não posso analisar um líder, um ministro. Não, você pode. Lembre-se que o momento segundo desse estudo fala acerca da fidelidade ao Senhor. Então note que nós podemos sim analisar se ele é fiel ao Senhor, se ele vive em santidade, se ele tem buscado trabalhar com essa característica diante do Senhor. Mas uma vez que nós analisamos então e chegamos à conclusão de que esse servo, essa serva, eles são fiéis ao Senhor,
Cabe então ao próprio Deus o julgamento daquilo que está oculto, daquilo que os nossos olhos não podem ver, daquilo que só o Senhor sonda, dos projetos do coração e daquilo que nós não temos alcance humano para compreender. Paulo ele diz que depois de serem avaliados pelo Senhor, os ministros serão recompensados por Deus. Por isso, nós não devemos julgá-los antes do tempo oportuno. Paulo ele está então ministrando à igreja de que pelo fato de nós sermos pecadores, nós não conseguimos avaliar devidamente o mérito dos ministros do Senhor. Uma vez que só o Senhor pode então avaliar e o fará no tempo oportuno, Paulo deixa bem claro que é ridícula essa atitude de causar divisões em meio à igreja, esses partidarismos que os coríntios estavam vivendo. Muitas vezes, amados, o servo de Deus ele sofre uma avaliação, um julgamento crítico, minucioso e muitas vezes até desonesto. Como nós devemos lidar nessa situação, se nós formos alvo desse tipo de julgamento? Eu quero deixar essa pergunta e essa reflexão para o teu coração. Um segundo momento que eu quero deixar como reflexão é: será que nós temos agido desta forma com os outros ministros e despenseiros dos mistérios do Senhor? Se o irmão tem o privilégio de ser um ministro do Senhor, eu quero te convidar a fazer uma autoavaliação. É algo saudável de ser feito, mas se lembre que por mais criterioso que você seja, meu irmão, somente o próprio Deus, o Senhor desta grande obra, é Ele que vai ter o critério exato para nos avaliar e, segundo as nossas obras, derramar bênçãos e julgamento sobre a nossa história. Paulo ele mostra que o que realmente importa é que nós sejamos então servos fiéis ao Senhor e que os desígnios do nosso coração sejam claros e firmes e retos diante do Senhor. Aquilo que é externo pode ser apenas uma máscara, mas o que o Senhor olha é o coração. Quero te convidar a curvar a sua cabeça e vamos orar juntos. Senhor Deus, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor e te pedimos que o Senhor venha tocando os nossos corações. Hoje vivemos uma era onde as pessoas estão preocupadas com a aparência, preocupadas com os elogios, com os julgamentos, com as curtidas, com a aprovação humana. Mas neste dia nós fomos aqui despertados a compreender que a verdadeira avaliação, que o critério específico, só o Senhor pode ter. Que possamos ser achados, Senhor, não como aqueles que agradam as pessoas, mas que possamos ser encontrados como aqueles que são fiéis ao Senhor. Aqueles que estão sendo obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, pois o desígnio do seu coração está claramente diante do Senhor. Que pela Tua graça nós possamos ser achados dessa forma, transformados dia após dia pela Tua palavra. Usa, Senhor, a vida de cada irmão, de cada irmã, para o louvor e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão, eu quero te convidar a curtir essa ministração, se ela edificou a tua vida, a compartilhar também com outras pessoas. Se porventura você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque você vai fortalecendo e nos ajudando a chegar ao máximo de pessoas. Eu quero te convidar também a acessar o card aqui em cima com o quadro Pão de Minuto, que é um quadro onde nós tratamos de variadas curiosidades bíblicas. Talvez você tenha perguntas e questionamentos que serão esclarecidos através desse quadro. No mais, querido, fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.